Essa manhã nós vamos ouvir a exposição da Palavra de Deus no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 8, versículos 1 a 6. Inicialmente faremos uma leitura em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16 até o capítulo 7, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Agora, vamos ao texto da pregação desta manhã, Ezequiel capítulo 8, versículos 1 a 6. Ezequiel 8. Assim diz a palavra do Senhor. No 6º ano, no 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos e daí para baixo, era fogo, e dos seus lombos para cima como o resplendor de metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão e me tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Ele me disse: filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes, a entrada. Disse-me ainda: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Pois verás ainda maiores abominações. Até aí, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Senhor Deus, nós ouviremos agora, Senhor, a exposição da Tua palavra e sabemos que, mais uma vez, estamos completamente dependentes da Tua graça e misericórdia para conosco. Por isso, rogamos que o Senhor dê àquele que fala a capacidade para falar corretamente, para mostrar o Evangelho nesta passagem, para nos mostrar a Tua vontade e a beleza da Tua glória. Dá que seja fiel, que busque a glória do Senhor e que nós sejamos capazes de ouvir com atenção, aprender, guardar em nosso coração e pelo Teu Espírito Santo isso promova
mudanças em nossa forma de pensar e agir. Sê misericordioso, portanto, e concede sobre o teu povo aqui reunido mais uma vez a bênção de ouvirmos a tua palavra e dela frutificar em nossa vida. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, ao chegarmos nessa manhã no capítulo 8 do livro do profeta Ezequiel, é importante observar que acabamos de adentrar a uma unidade literária. Essa unidade literária abrange os capítulos 8, 9, 10 e 11. Essa unidade literária funciona como um tipo de análise investigativa que tem o objetivo de mostrar, justificar a inevitável retirada da presença da glória de Deus do templo em Jerusalém. Essa unidade, nós encontramos a glória de Deus por todos esses capítulos, e essa glória ela vai, por assim dizer, partindo do templo em estágios. Não sai de uma vez, mas todos esses capítulos descrevem a saída paulatina da glória do Senhor do templo. E a ideia dessa estrutura é mostrar o seguinte: o Senhor não quer se retirar do templo, mas, por assim dizer, ele é obrigado a se retirar do templo. E um fato curioso sobre esses capítulos 8, 9, 10 e 11 é que eles estão organizados dentro de uma estrutura que revela uma beleza artística. O texto é organizado dentro de uma estrutura que chamamos de quiástica. Isso é uma palavra diferente, crianças. Estrutura quiástica. E talvez vocês queiram depois perguntar ao seu pai ou sua mãe, ou ao seu pastor, o que é isso em detalhes. Mas, falando a grosso modo, e os nossos jovens podem também estudar mais sobre isso, uma estrutura quiástica, nós podemos pensar nela como a letra V, crianças. Pense no V deitado, com a ponta para lá. Então, você tem 4 pontos. E lá em cima você tem a letra A, falando alguma coisa. Letra A. E a última parte, lá embaixo, quando esse V deitado se fecha, se abre novamente, você tem a letra A. Em segundo lugar, você tem a letra B. Em penúltimo lugar, você tem a letra B. Em terceiro lugar, você tem a letra C. Em antepenúltimo lugar, você tem a letra C. E no meio, a letra D e a letra D de novo. Então, A, B, C, D, D, C, B, A. Isso é a estrutura quiástica. Isso não é por acaso, é a vontade de Deus mostrar-nos esta profecia com toda essa estrutura. Então, o texto começa e termina exatamente da mesma forma. E nessa estrutura, o Senhor conduz Ezequiel no que nós podemos denominar de uma visita guiada, como se o próprio Deus fosse um guia turístico que está levando Ezequiel por lugares que Ezequiel não conhece bem. Esse é o templo em Jerusalém. Mas o que Deus vai mostrar é o que Ezequiel não podia ver. E por que isso foi necessário? Porque é necessário que Ezequiel, que está na Babilônia, veja o que está acontecendo em Jerusalém. É porque essa revelação de todos esses capítulos desvela, traz à luz uma série de abominações que eram ocultas até certo ponto, que contaminavam o templo em Jerusalém. Então Deus está oferecendo aqui um diagnóstico espiritual. É como dissesse, vem cá e eu vou te mostrar a realidade sobre a condição espiritual do meu povo. Assim, ao expor as abominações, o Senhor, Yahvé, está provando que o castigo que ele está oferecendo ao seu povo não é um exagero, mas é uma resposta proporcional à infidelidade do povo. Vimos tantos capítulos de juízo até agora, e também nós, como leitores modernos, poderíamos dizer, rapaz, parece que Deus pegou pesado demais. Mas agora, quando chegamos de 8 a 11, talvez vamos dizer,
Rapaz, ele foi misericordioso, porque eles mereciam um castigo muito pior. Então, amados irmãos, nessa manhã eu vos anuncio a palavra de Deus sobre o seguinte tema: o ídolo no santuário, o pecado que expulsa a glória. E nós vamos ver 3 pontos. Primeiro, veremos que esta é uma revelação necessária, porque ela é um chamado a ver a verdade. Segundo, veremos que havia uma abominação terrível, um ídolo dentro do templo, um ídolo no santuário. E terceiro, veremos a gravidade dessa abominação, a expulsão da glória de Deus. Então vamos a cada um desses 3 pontos. O primeiro ponto. Temos aqui uma revelação necessária, o chamado a ver a verdade, versículos 1 a 3. Esses primeiros versículos, eles nos trazem uma cena. E o que nós podemos ver nesta cena? Podemos imaginar. Estamos na Babilônia, temos em uma das ruas da Babilônia uma casa simples. Ao redor, obviamente, naquela época, poeira. Ao redor, há algumas pessoas falando hebraico e outras falando uma língua um pouco diferente, o aramaico. São os estrangeiros. O profeta Ezequiel vive ali, na Babilônia, está exilado. O juízo de Deus, o cativeiro babilônico já começou. Ezequiel é profeta, mas lembre-se, ele também é sacerdote. Ele está longe, longe de Jerusalém. E naquela sala, uma coisa interessante está acontecendo na sala da casa de Ezequiel. Crianças, imagine isso. Tem lá um monte de homens com barbas grandes. Vocês podem pensar num ancião, um presbítero com barba longa, crianças, magro. Vocês sabem quem é. Tem um monte deles, desses homens ali, exilados, também lá em Babilônia. Esses homens de barba longa, cabelos grisalhos ou brancos, estão diante de Ezequiel como os anciãos de Judá. Eles são os líderes do povo, agora que o rei estava preso. Eles tomaram a liderança lá na Babilônia. E os primeiros versículos nos trazem, então, esta cena. Ezequiel nos diz a data exata dessa reunião. Você pode ver em sua Bíblia. Estamos no 6º ano, e esse é o 6º ano do exílio babilônico. No 6º mês, no 5º dia do mês. Isso quer dizer, nós estamos exatamente a 14 meses depois da primeira grande visão que Ezequiel teve junto ao rio Quebar, no capítulo 1. Mas há uma outra coisa também. Essa data também indica que Ezequiel havia acabado de cumprir, ou estava prestes a cumprir, aquele período de 430 dias em que ele esteve deitado para o lado esquerdo e depois para o lado direito. É mais ou menos aí esse momento. Essa data exata serve aqui em nosso texto para provar de forma indiscutível, anos depois, que Ezequiel realmente previu com antecedência de 5 anos a destruição completa do templo em Jerusalém. Isso para confirmar que realmente ele é o profeta do Senhor. Agora vamos voltar a casa. Vemos lá Ezequiel sentado, os anciãos, os presbíteros daquela época, eles vieram falar com Ezequiel. Nós não sabemos exatamente o assunto da conversa, mas do contexto podemos presumir que eles estavam buscando uma palavra de conforto. Talvez até alguma garantia de que o templo em Jerusalém seria preservado. Esses homens estavam um pouco confusos. Por quê? Porque Ezequiel está anunciando juízo, mas lá de Jerusalém eles ouvem que os falsos profetas estão dizendo: o cativeiro vai ser rápido, eles vão voltar logo, Israel vai vencer a Babilônia. Com quem está a palavra do Senhor? Então, eles estão ali querendo entender tudo isso. Lá em Jerusalém, as pessoas estavam nutrindo falsas esperanças, como vimos em pregações anteriores, mas também na Babilônia, eles querem voltar logo para casa e eles estão
com uma expectativa de retorno precoce, alimentada por um otimismo carnal. Mas em vez de consolo que eles talvez estivessem esperando, o que ocorre nessa cena é uma intervenção. E no texto hebraico, temos algo que nos ajuda a sentir o impacto desse momento. Geralmente, no livro de Ezequiel, a forma convencional para descrever a ação do Espírito Santo sobre o profeta usa o verbo "veio sobre mim a mão do Senhor". Mas aqui temos um termo diferente. Ezequiel diz: "caiu sobre mim a mão do Senhor". E essa mudança de vocabulário tem um objetivo. É sinalizar que agora essa intervenção ela é completamente repentina, violenta e irresistível. Rapidamente Ezequiel é tomado pela mão do Senhor. A consciência do profeta é tomada pela mão do Senhor. Isso já contraria as expectativas dos anciãos. Eles estão esperando que Ezequiel diga alguma coisa favorável, boa. E, de repente, Ezequiel é tomado violentamente pela mão do Senhor. E o que acontece a seguir é que os olhos de Ezequiel são, dentro do que agora, desse estado espiritual em que ele se encontra, são subitamente ofuscados. Há um brilho terrível diante dele. E o que ele vê? Ele vê uma figura que o texto descreve como parecendo, dando a ideia de parecer uma pessoa, um ser humano, mas esta figura, que parece um homem, está envolta em um brilho indescritível. E essa aparência é uma aparência familiar. Ezequiel diz que é o mesmo resplendor que ele tinha visto antes lá na visão junto ao rio Quebar. Isso é um indicativo de que é o mesmo Deus da revelação inicial que está agora falando novamente com Ezequiel. E então Ezequiel nos descreve essa figura. Ele diz: desde os seus lombos e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima como resplendor de metal brilhante. Duas coisas nessa imagem. Você pode logo reconhecer: a calor intenso e a luz ofuscante. Há boas razões para concluirmos que o que nós temos aqui não é só uma teofania, uma revelação de Deus, mas é, na verdade, uma cristofania, uma revelação do próprio Cristo. O Verbo encarnado, exercendo aqui a sua função judicial, ele se dirige a Jerusalém para sondar o coração do culto que está sendo praticado em Jerusalém. Essa figura, o fogo que nela há e o resplendor que aí está, são evidências que apontam para a presença do Filho de Deus antes da sua encarnação. Podemos concluir isso quando observamos essa imagem e observamos o livro do Apocalipse. No capítulo de número 1, na visão de João, na ilha de Patmos, ele descreve a glória de Cristo ressuscitado com termos muito parecidos, mas que no final estão dizendo a mesma coisa. A imagem da glória de Cristo tanto indica que Cristo é aquele que vê e julga o pecado do seu povo. Essa cristofania, essa revelação de Cristo aqui, antes que ele assumisse a natureza humana, em todo o texto usa um vocabulário cuidadoso, um vocabulário cheio de incerteza. Por quê? Porque Ezequiel não tem palavras exatas para descrever o que está vendo. Então ele diz: olha, é semelhante a, é como resplendor. Isso serve para mostrar que esse guia dessa jornada pelo templo é Deus, é o próprio Filho de Deus em sua santidade majestosa. Não há palavras para descrevê-lo. Agora, por que essa revelação tão grandiosa, que tem luz e calor? A luz, obviamente, é para mostrar a situação do pecado, e o calor tem a ver com o juízo de Deus. Por que isso é necessário aqui? Note, o quadro que será pintado a seguir da condição
dos israelitas é um quadro de escuridão espiritual. E agora a luz de Deus se aproxima desse quadro para mostrar que Ele, o Senhor, é puro e que nada escapa ao seu olhar. Ele está vendo cada segredo oculto, não só feito dentro do templo, em até compartimentos secretos do templo, mas ele é capaz de ver até aquilo que nós escondemos em nosso coração. E o que aconteceu a seguir foi um ato de poder absoluto. Deste ser de glória ofuscante, aparece algo como uma mão que segura pelos cachos da cabeça de Ezequiel. Isso é um ato de urgência, como dissesse, não há o que pensar e o que fazer, vamos imediatamente ver o que está acontecendo lá em Jerusalém. Então, a mão segura pelos cachos da cabeça de Ezequiel. Isso para mostrar a urgência e a autoridade. E lemos, o Espírito de Deus o suspendeu entre a terra e o céu, em piscar de olhos, e ele foi transportado da Babilônia para Jerusalém, uma viagem de quase 1000 quilômetros. Mas é bom entender isso. Essa levitação entre a terra e o céu é diferente, por exemplo, do arrebatamento físico de Elias, ou do que aconteceu com Felipe, estar no lugar fisicamente, estar em outro lugar fisicamente. Não é isso que aconteceu aqui. Porque aqui o corpo de Ezequiel permanece na Babilônia, mas a percepção de Ezequiel é transposta para Jerusalém. Ele está dentro de uma visão. E até o texto diz, eu tive visões de Deus. Então a ideia é uma ideia de relacionar corpo e alma, como se fosse o seguinte, o corpo dele está em Babilônia, mas ele faz uma viagem da alma até Jerusalém, só que a percepção dele lá é como se ele estivesse fisicamente em Jerusalém. Então não é literalmente um deslocamento físico, mas é uma visão de Deus, é um ambiente sobrenatural. Esse transporte aqui não é um tipo de conforto, mas é uma intervenção necessária nesse contexto. Deus precisa arrancar Ezequiel da letargia espiritual que o cercava na Babilônia, com essas pessoas com mensagens bem otimistas, tirá-lo dessas ilusões dos próprios anciãos, para que ele contemple, sem véus, a realidade nua e crua do que estava acontecendo em Jerusalém, especialmente no templo. Dessa forma, então, Deus revela a Ezequiel e depois, consequentemente, aos anciãos, o que a liderança em Babilônia e a liderança em Jerusalém se recusava a ver e a reconhecer por si mesma. Então, a visão vai apresentar a verdade sobre qual é realmente a condição do povo para mostrar a certeza do julgamento que haveria de vir. Então, isso foi o nosso primeiro ponto. A necessidade dessa revelação. Agora devemos ir para o segundo ponto. Uma abominação terrível, um ídolo no santuário. E vamos estar do versículo 3 ao 5. Então sabemos, Ezequiel foi levado em visões de Deus a Jerusalém, a capital do reino de Judá. Ele foi especificamente levado ao templo, o qual o próprio Deus no nosso texto chama de meu santuário, o lugar e o centro da adoração do povo da antiga aliança. E Ezequiel foi levado a uma parte específica do templo, a entrada do portão do pátio de dentro do templo, o portão voltado para o norte. E então ele é levado a esse lugar específico do templo, e estando ali, Ezequiel vê duas coisas. Essas duas coisas são contrastantes e incompatíveis. Em outras palavras, se uma delas está,
a outra não pode estar. Mas agora estão as duas. Quais são essas duas coisas? Em primeiro lugar, eu quero destacar que Ezequiel viu a glória do Senhor. Eis o que ele diz. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale. Em outras palavras, a mesma glória descrita no capítulo de número 1, naquele trono com aqueles seres viventes, essa glória que ele está vendo ali. E sabemos lá pelo capítulo 1 que esta glória está em movimento. O trono tem rodas e Ezequiel viu a movimentação da glória do trono de Deus. A coabitação entre a glória e o que vem a seguir é uma coabitação impossível. A santidade de Deus está aqui em movimento. Podemos dizer que nesse texto, este é o primeiro movimento da glória. Mas ela finalmente sairá do templo. Isso está sinalizando que a permanência de Deus nunca pode ser garantida por estruturas meramente humanas. Pense isso. O fato de termos um púlpito, o fato de termos este prédio, o fato de termos um pastor, presbíteros e diáconos, o fato de termos culto todos os domingos, toda essa estrutura e organização não pode garantir a presença de Deus em nosso meio. Porque nós podemos ter todas essas coisas e deixar de ser uma igreja de Jesus Cristo. Então alguém que nos visse de fora diria, ali está uma igreja. Mas Deus diria, esta não é a minha igreja. É o que está acontecendo aqui. O que se requer aqui para a permanência de Deus é a fidelidade pactual. Agora, é importante notar que esta glória divina que Ezequiel contempla no templo não está ali para abençoar o povo. Ela está ali nesse contexto de juízo. Ela está ali como uma evidência padrão. Ou seja, como é que nós podemos saber se isso aqui é bonito ou feio? Quando nós olhamos para essa beleza. Então, podemos colocar da seguinte forma, a glória ainda está ali nesta cena para ressaltar a feiura da idolatria. É por isso que a glória ainda está lá, para que nós olhemos para a glória do Deus vivente e aí depois olhemos para ao ídolo mudo que está ali no templo. Isso nos leva, então, à segunda coisa vista por Ezequiel. Veja o que ele diz. Que na entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, estava colocada a imagem dos ciúmes. Ora, para entendermos isso, a primeira coisa que nós precisamos saber, se você estivesse lendo a sua Bíblia em casa, é a pergunta que você teria que fazer. Quando você lê que essa imagem está a entrada da porta do pátio de dentro que olha para o norte, você precisa compreender isso para compreender o restante. Você deve se perguntar o que é essa porta. Segundo os estudiosos, essa porta era também chamada a porta do altar. Por quê? Porque exatamente conforme o livro de Levítico, esta porta era a porta que dava acesso às ofertas de expiação. Então, se você fosse um judeu e você quisesse levar um sacrifício ao templo, você pegaria o seu animal, você estava lá do lado de fora, você entraria no átrio, na porta virada para o norte, dali você teria acesso para que o animal fosse levado ao altar de holocausto. Então é o caminho para o adorador, é o caminho para quem quer buscar o perdão dos seus pecados. Então vocês agora percebem a gravidade disso aqui? Porque a imagem dos ciúmes é colocada justamente aí. O que isso dá a impressão? De que toda pessoa que ia sacrificar no templo tem que passar por essa imagem e terá a impressão de que está sacrificando para quem? Para esse ídolo.
não para o Senhor, apesar de se dizer que o templo é do Senhor. A presença de uma abominação justamente no local onde se oferecia, onde os animais passavam para o sacrifício. Isso não é um pecado isolado, é uma obstrução deliberada do próprio sistema de reconciliação entre Deus e o homem. Podemos dizer, o ídolo foi instalado no caminho da expiação. É algo maligno e terrível. Agora, a palavra imagem, usada aqui, não é a palavra hebraica normalmente para imagem ou ídolo. É uma palavra diferente que provavelmente tem origem fenícia. É uma palavra estrangeira, para dar a ideia de que esse ídolo é um ídolo estrangeiro. Isso remete ao livro de Deuteronômio 4,16, quando diz, para que não vos corrompais e não vos façais alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Portanto, a presença desse ídolo nesse lugar representava a negação da exclusividade pactual, ou seja, nós não adoramos somente ao Senhor. Esse é o templo do Senhor, mas aqui está essa imagem estrangeira no caminho da reconciliação. Agora, há em nosso texto um ponto, uma palavra que ela não aparece em nossas traduções. Essa palavra aponta para o seguinte fato, que o texto hebraico descreve não somente a imagem, mas aponta para uma outra palavra que está no texto hebraico. E a outra palavra é a palavra assento, trono, lá no versículo 3. Palavra onde diz, estava a imagem, ou foi colocada a imagem, ali deveria estar, no assento da imagem. Essa palavra assento ou trono sugere então o seguinte, essa imagem ela não é uma imagem de pé, mas é uma imagem assentada em um trono. Então temos um rival, porque Deus é descrito como aquele que se assenta, aquele que está entronizado acima dos querubins. E vocês lembram? A visão do capítulo 1 disse isso com várias imagens. Mas agora há outro que se assenta no trono. O ídolo. Então, a palavra imagem, a palavra trono revelam que essa estátua não era simplesmente um tipo de ornamento religioso. É um desafio direto a soberania de Deus. Agora, como esse ídolo é chamado? Observem nosso texto. Ele é descrito como a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Essas palavras refletem a linguagem do relacionamento entre Deus e o seu povo, o pacto. A Escritura descreve então aqui, temos aqui uma metáfora. Qual é? Deus é um marido fiel. E o que é isso tudo? Um adultério espiritual. Por isso, o ciúme de Deus. O ciúme divino aqui é, então, a reação inevitável de um marido traído que vê a sua esposa, Israel, inclinando o coração para um rival dentro da sua própria casa. Crianças, vamos pensar um pouco sobre o que estamos falando aqui, sobre essa imagem. Imagine, crianças, que tem um homem que no final do seu dia de trabalho, cansado, se esforçando pela sua família, esse homem chegasse e abrisse a porta de sua casa, e quando ele abrisse a porta de sua casa, ele encontra um homem que ele nunca viu na vida. Ao lado desse homem está a sua esposa, e ela olha para ele com alegria e parece amá-lo. Junto a esse homem estão seus filhos. E eles estão todos alegres com esse homem estranho. Eles estão honrando e servindo esse homem estranho.
como esse homem que acabou de chegar do seu trabalho vai reagir? A casa é sua, a esposa é sua, os filhos são seus, mas tem um novo marido e um novo pai dentro de casa. Será que ele deve ir embora e não fazer nada? Ou será que ele sentirá uma profunda tristeza, indignação e dor e um ciúme justo e santo pelo seu lar, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela aliança matrimonial na qual ele está envolvido? Essa é a imagem. Deus tem um amor protetor pelo seu povo. E aquela estátua era um insulto a este amor. Amados, ainda há uma dimensão dessa cena que não podemos deixar passar. Porque significa aqui que se nós identificamos a glória que Ezequiel viu com a presença do próprio Cristo, isso eleva ainda mais a gravidade do pecado de Israel. Eles não estavam apenas violando um código legal, abstrato, de regras que Deus estipulou. Eles estavam insultando, repelindo a face daquele que é o mediador do pacto. Rejeitar a glória no templo é, de certa forma, uma coisa que prefigura a rejeição de Cristo quando ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aqui devemos notar um aspecto importante de tudo isso. O povo havia chegado a instalar a idolatria aonde? No centro do culto ao Senhor. Mas eu quero que vocês pensem sobre como eles fizeram isso. Eles fizeram isso sem que isso lhes parecesse uma contradição insuportável. Então pense, a religião continuava. Os rituais, os sacrifícios, tudo estava lá ainda sendo mantido. O templo permanecia de pé. Os sacerdotes ainda oficiam. A manutenção dos rituais externos, enquanto o coração da liderança e do povo voltava para as divindades estrangeiras, criou o que nós podemos chamar de uma esquizofrenia espiritual. A tentativa de manter o culto a Deus enquanto se prostra diante de deuses estrangeiros. Então, se nós observássemos de longe, o que diríamos? Olha, a religião segue funcionando perfeitamente. E isso trazia para eles uma falsa garantia de segurança. Tudo está bem. Deus está do nosso lado. Nada nos acontecerá. Deus nunca permitirá que o seu templo seja destruído. A sua glória está revelada no lugar santo dos santos. Mas, meus amados irmãos, tudo isso é apenas uma casca religiosa. Se você tira e abre essa casca, o que tem dentro é podridão. A profecia de Ezequiel, então, nos adverte contra o que nós podemos chamar de sincretismo suave. Sincretismo é quando você mistura elementos de diferentes religiões. E a visão de Ezequiel serve para nós como um espelho para avaliarmos a nossa própria saúde como igreja e como pessoas individuais. Porque, observe, o grande perigo aqui não consiste numa apostasia clara, uma rejeição de tudo que vem do Senhor de maneira absoluta e final, mas é uma tentativa de coabitação ilícita, de ter as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por vezes, o perigo não está numa apostasia declarada, mas numa mudança gradativa, uma introdução gradual de valores,
de práticas, de lealdades que estão pensando o que eu escolho hoje, uma competição, lealdades que competem com Cristo dentro da própria vida de adoração. Então, o ídolo de ciúme moderno não é um pedaço de madeira, ou de cobre, ou de ferro, que seja, assentado num trono na porta de um prédio. Isso pareceria estranho, não, crianças? Imaginem vocês chegarem aqui domingo que vem, e quando vocês entrassem, vamos dizer, pela porta direita ali, vocês dessem de cara com uma imagem parecendo um homem sentado no trono, algo feito de madeira, parecendo uma carranca, e vocês... Rapaz, que bicho feio esse aqui. Será que nós deixamos de ser cristãos e nos tornamos pagãos? Isso seria evidente demais. E se os pastores batessem com a cabeça na parede e ficassem tão loucos que colocassem imagens dessas nesse prédio, vocês rejeitariam tudo isso imediatamente. Mas não é assim que funciona. Os nossos ídolos modernos tomam formas de coisas que não são visíveis. Às vezes, o nosso ídolo é a nossa ideologia política. Nos agarramos a ela e dizemos, isso aqui é o Evangelho. Talvez sejam as cores do time de futebol. A coisa mais importante para mim é o meu time. Mas talvez sejam outras coisas. O desejo por aprovação dos homens. O desejo por prosperidade. Ou talvez a identidade denominacional. Podemos bater no peito e dizer, nós somos os verdadeiros reformados. E isso em si pode virar um ídolo. Pode ser o puro pragmatismo ministerial. Vamos fazer isso, vamos mudar aquilo, vamos trocar aquilo, porque essas coisas não vão chamar a atenção das pessoas. Poderíamos dizer, vamos tirar os salmos do nosso culto, porque o visitante chega, ele não sabe cantar, ele acha estranho, não tem um grupo de louvor na frente, tudo parece antiquado, tudo parece tão diferente, isso não vai atrair novas pessoas, vamos fazer como todo mundo está fazendo, vamos pintar aqui de preto. E de repente estamos no mesmo caminho do pragmatismo. Não nos perguntamos mais o que agrada a Deus, mas o que conquista os homens. E, meus amados irmãos, quando nós começamos a seguir esse caminho, é exatamente o momento que estamos indo na direção contrária da vontade de Deus. Quando nós começamos a usar aquilo que é sagrado para validar os nossos ídolos culturais, a glória de Deus inicia silenciosamente o seu movimento de retirada. E o que quer dizer? Quer dizer aquela mesma coisa que Cristo disse à sua igreja em Éfeso, na carta no Apocalipse. Tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Se você não se arrepender, virei contra ti e tirarei do meio de ti o meu castiçal. O que isso quer dizer? Que aquela igreja, se não se arrependesse, deixaria de ser igreja. Se uma igreja deixa que os ídolos da cultura dominem a sua vida, paulatinamente ela vai deixando de ser uma igreja de Cristo para se tornar uma casca vazia, onde tem pregador, tem oficiais, tem cadeiras, tem púlpitos, tem bíblias, tem cânticos, mas não tem Cristo. Isso nos leva agora ao terceiro ponto, a gravidade da abominação, a expulsão da glória, versículo de número 6. Essa gravidade é revelada por meio de uma pergunta que chama a lucidez. A pergunta é, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? Então essa pergunta é como se fosse um promotor, num julgamento, olhasse para o júri e dissesse, vocês estão vendo aqui as provas do crime? Ficou claro para vocês que nós estamos diante de um crime terrível? Deus está perguntando, você vê, filho do homem, Ezequiel?
Deus está querendo mostrar a realidade para Ezequiel. Qual era o problema? Essa frase ressalta o problema. O problema não era a escassez de instrução teológica. Eles possuíam a lei, eles conheciam os mandamentos. O problema era uma cegueira espiritual deliberada. Eles haviam perdido a percepção da realidade. Há de fato aqui um tom de infantilidade que é trágico no pecado. Crianças, vocês já brincaram com crianças menores que vocês? Já viram que às vezes as crianças pequenas pegam as duas mãos assim, ó, crianças, escondem o rosto e você fica brincando de esconder? Às vezes as crianças pequenas escondem com as duas mãos o rosto, elas tapam seus próprios olhos e elas pensam que estão invisíveis para quem está vendo. Não é assim? Elas se escondem atrás de uma coisa que não pode esconder nada. Às vezes nós queremos nos esconder dos olhos de Deus que tudo pode ver. Somos como crianças. Achamos que se nós fizermos as nossas coisas secretamente, o olhar divino não vai ver. Mas, amados, Ezequiel está dizendo com todas as letras possíveis, Deus vê. Deus vê o que nós fazemos e pensamos no oculto do nosso coração. Deus vê os nossos pecados como congregação. Lembre-se, o Deus de Ezequiel é o Deus do carro de fogo. E esse carro está cheio de... As rodas desse carro está cheia de olhos. Deus vê. E diante da onisciência divina, a escuridão do templo, o segredo do coração, tudo está claro diante dele. Então veja, o pecado às vezes gera essa sensação de privacidade. Mas Deus pode ver através das paredes que nós construímos para esconder os nossos pecados. E aqui o Senhor define toda essa idolatria com a expressão, as grandes abominações. E aí está uma palavra curiosa, crianças. Abominações. Vocês sabem o que é uma abominação? Uma abominação, crianças, é uma coisa que causa extrema repulsa. Então vamos dizer, crianças, que vocês gostassem muito de macarrão. Macarrão com carne moída. E vocês dissessem, papai, mamãe, por favor, me leve até o restaurante tal, porque lá tem um delicioso macarrão com carne moída. É uma coisa maravilhosa, papai, me leve lá. E seu pai dissesse, tá bom, vamos lá, vamos comer uma comida diferente. E vocês, crianças, se sentassem no restaurante, estivessem esperando finalmente chegar o prato de sua comida, e quando vocês estivessem ali, cheios de fome, de repente vem o garçom. E quando vocês olham para o garçom, vocês sentem uma coisa estranha. Que cheiro ruim é esse que está vindo aí com o garçom? Talvez vocês perguntassem, crianças, será que o garçom não tomou banho hoje? Hein? Vocês ficariam, que cheiro ruim é esse? E quanto mais o prato se aproxima, o odor se agrava. E finalmente, crianças, quando vocês estão lá, cheias de fome, o garçom coloca o prato sobre a mesa. Vocês olham para o macarrão e o macarrão está se mexendo. Não é o macarrão. São lombrigas, minhocas, se mexendo. Você procura pelos legumes, não há legumes. Há larvas vivas se mexendo pelo prato e é um cheiro horrível, podre. O que vocês vão sentir, crianças? Repulsa imediata. E vocês poderiam dizer, esse prato é para mim a palavrinha, crianças? Abominação. Deus não pode tolerar nenhum ídolo na igreja e em nossos corações individualmente. Tudo isso para ele é e causa repulsa, é abominação.
Por isso Cristo disse: vomitar-te-ei da minha boca. É isso, nojo. A idolatria praticada no templo era e é uma abominação para o Senhor, ele não a pode tolerar. Agora vejam o objetivo de Israel com tudo isso. Deus diz: eles estão fazendo todas essas coisas para que me afaste do meu santuário. Eles estão forçando a entrada dos ídolos para ficar longe de Deus. E essa é uma coisa que nós devemos entender, meus amados irmãos. Quando nós cedemos ao pecado, quando nós permitimos que o pecado se assente na nossa vida, quando nós começamos a aceitá-lo e achá-lo natural em nossa vida, nós não queremos mais Deus por perto. Somos como Adão. Vamos ouvir isso no segundo sermão hoje à tarde. Somos como Adão no jardim do Éden. Em vez do desejo da comunhão, nos escondemos entre as árvores. E se olhamos agora para toda a unidade literária do 8 ao 11, já disse a vocês e já sabemos, no final, a glória deixará o templo. Então agora sabemos, essa glória quando deixar o templo não é um abandono arbitrário. É o resultado inevitável de um povo que escolheu afastar seu Deus de sua própria casa por meio da idolatria. O veredito aqui é de uma escalada ainda maior que virá nos próximos versículos. O profeta é avisado: ainda maiores abominações você vai ver, Ezequiel. Isso é apenas a primeira. Um inventário de pecados vai ser apresentado. A visão de Ezequiel, portanto, não é apenas um fenômeno místico. É uma coleta de evidências jurídicas para o processo de Deus contra Jerusalém. Amados irmãos, a igreja e o nosso próprio corpo são agora, como vimos em 2 Coríntios 6, o templo de Deus. E tanto o corpo como a igreja, nada deve ocupar o espaço que pertence ao Senhor. Os ídolos que nós tentamos introduzir, como disse, são ídolos invisíveis. E uma das coisas que nós corremos o risco é esta. Nós, por vezes, queremos usar a Deus para sustentar os nossos ídolos, na esperança que um dia podemos tirar Deus completamente e ficar apenas com os ídolos. Nós queremos usar Deus para satisfazer as nossas cobiças, para nos conceder bênçãos, para nos tornar saudáveis, para nos tornar vitoriosos. Queremos que Deus esteja lá sempre disponível, enquanto ao mesmo tempo nós agarramos os ídolos com amor. Ah, irmãos, então a visão de Ezequiel permanece uma advertência para a igreja. A glória não é uma posse estática, onde o sincretismo e a idolatria começam a florescer. A estrutura fica vazia, não há mais a glória de Deus e Cristo não está mais presente. E assim como o povo da antiga aliança, por vezes o nosso problema não é a falta de informação, mas é a recusa de querer ver. Nosso coração tem uma inclinação perigosa, é que nós fechamos os olhos para os nossos próprios ídolos. Nós somos bem capazes de olhar os ídolos na vida dos outros. Mas quem é capaz de dizer: esses são os ídolos que eu estive acalentando? É por isso que Deus, na sua graça, na sua bondade, usa a pregação fiel, usa os sacramentos e usa os irmãos para falarem a verdade em amor. Isso tem uma função: abrir os olhos. Então, quando você ouvir a pregação e disser: eita, esse ponto é sensível para mim, está batendo aqui, não desperdice essa oportunidade. Reconheça o seu pecado e se arrependa. Quando alguém vier amorosamente falar a verdade a você, a nossa tendência é, no orgulho, nós queremos negar.
Por exemplo, se alguém diz para você assim, olha, meu irmão, cuidado, você está dando atenção demais a esse assunto. Vamos dizer que fosse futebol, e você estivesse toda a sua vida focada no futebol. E então alguém diz, olha, cuidado, isso pode se tornar um ídolo. Muitas vezes o que fazemos? Não, não é isso não, negação. Mas daqui a pouco Deus usa a pregação e fala isso. Depois Deus usa outra pessoa e fala a mesma coisa. Percebem? 10 pessoas em momentos diferentes podem nos dizer a mesma coisa. E ainda assim, nós dizemos, quem sabe do meu coração sou eu. Quando muitas pessoas estiverem chamando sua atenção para um pecado, pode ser o Espírito Santo alertando você, então não despreze a instrução do alto. Não se faça de surdo e cego. Aceite as advertências da graça, pois elas revelam o amor de Cristo por você. Amém.